Bom dia a todos. Bem, é, era para a gente ter tido uma live referente ao FA, mas infelizmente a gente teve alguns problemas aí internos. Então, a gente optou por fazer esse vídeo. Estamos compartilhando esse vídeo com os nossos clientes que se interessaram por essa live, até porque futuramente nós teremos um treinamento de OFA. Então, nós vamos fazer esse vídeo no lugar da live que teria referente ao OFA, que é o Optimal Flexible Architecture, tá? Então, nessa live aqui é bom a gente entender que a gente vai ter um pouquinho do conceito de Optimal Flexible Architecture para o DB Maker, ok? Bem, na agenda, né, nós dividimos essa live aqui, né, esse vídeo, com conteúdo nos seguintes capítulos, tá? Nós teremos a introdução do que é o OFA no DB Maker e quais são os seus benefícios, né? Teremos a estrutura do servidor, que vamos utilizar como exemplo, né, nesse ambiente aqui que a gente vai falar um pouquinho, até porque o OFA ele está muito mais relacionado à estrutura de servidor do que a banco em si, lógico, né, está relacionado ao banco de dados, mas vocês vão ver que a gente tem que fazer muito mais alteração a nível de servidor do que a nível de banco de dados nesse primeiro momento, tá? Também vamos entender como dividir a estrutura dos diretórios, né, desse servidor, baseado no conceito do OFA. Então, a gente vai entender como dividir a estrutura de diretórios desse servidor que a gente está utilizando como exemplo e vamos nos basear no conceito do OFA. Além disso, vamos entender como deve ser realizada a instalação do DB Maker em um ambiente de produção seguindo o conceito do FA, como configurar o servidor, né, Linux, seus LVMs, pontos de montagem. Ah, Vitor, mas você vai falar só do Linux? Nesse primeiro vídeo nós vamos falar do Linux, mas todo o conteúdo é aplicável para o Windows. Então, é lógico, no momento ali que a gente estiver falando de LVM, no Windows você vai entender, em vez de LVM, você vai entender que é o Logical Volume Management, você vai entender o gerenciador, gerenciamento de discos do Windows, que a gente vai mostrar aqui. Então, no Windows você tem como gerenciar seus discos, você tem como montar drive, drive C, drive D, drive S, você tem como montar partições dentro desse drive. Então, assim como no Linux, você consegue dividir, consegue aplicar o conceito OFA tanto no Windows quanto no Linux. Nós estamos demonstrando no Linux porque a maioria dos nossos clientes utilizam como servidor de produção o ambiente Linux. Mas no nosso treinamento nós vamos demonstrar tanto no Windows quanto no Linux como ficaria essa implementação do OFA, tá? Além disso, vamos também entender como configurar os principais parâmetros do dmconfig.ini. Vamos entender como criar o banco de dados, né, dentro desses parâmetros do dmconfig.ini e conceitualizar o gerenciamento de tablespace, tá? Depois disso, a gente vai ter a conclusão e, por fim, né, nós podemos ter, caso vocês tenham dúvidas, nós podemos gerar, vocês podem gerar tickets no VTiger, né? E esclarecer as dúvidas de vocês via VTiger. É só colocar, ah, Vitor, eu tenho interesse na apresentação e no PDF, na documentação que você criou de OFA, vou começar a implementar aqui. Comecei a implementar, tenho dúvida nisso, ah, meu ambiente é assim, assim, assado. Não tem problema. É só você contextualizar ali no ticket do VTiger como que é o seu ambiente, qual é a sua dúvida, que nós vamos tentar te ajudar. Caso não consigamos ajudar ali no VTiger no início, a gente marca uma reunião, você mostra os testes que você está fazendo, não é um problema. A Interon está aqui para auxiliar qualquer cliente nosso que esteja disponível a estar dentro das boas práticas do banco de dados DBMaker ou até mesmo do Scobol, da aplicação Scobol. Então, ah, Vitor, eu tenho interesse, quero estar dentro das boas práticas, quero estar com o meu ambiente redondinho, então entre em contato com a gente, abre um chamado com a gente e vamos começar a trabalhar para que o seu ambiente esteja redondo dentro das boas práticas, porque com isso, lógico, você só tem benefícios, né? Então agora vamos para o próximo slide. Esse slide aqui a gente vai falar um pouquinho sobre eu, né? Sobre o apresentador, que no caso sou eu. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Bernardo, já trabalho aí há mais de 10 anos com banco de dados relacional, mais de 6 anos aí, 7 anos com DB Maker, né? E nessa apresentação
eu vou conceitualizar a instalação e a configuração do DB Maker em um ambiente de produção baseado e seguindo as boas práticas do OFA, né? Então agora vamos entender aqui o que é o OFA, né? O que é o OFA, quais os benefícios de um OFA, né? OFA, Optimal Flexible Architecture. Então, ou seja, é uma arquitetura flexível e otimizada com um método que vai lhe ajudar na nomeação e organização de diretórios e arquivos do servidor para o banco de dados, certo? Certo? Então, o que que isso faz? Eu vou ter métodos de nomeação e organização de diretórios dentro do meu servidor, e dentro desses diretórios que eu vou ter nomeado, especificado e mapeado, tudo certinho, eu vou ter arquivos dos meus bancos de dados para eu conseguir gerenciar de uma forma mais fácil, né? Além disso, quais são os benefícios que eu posso ter ao utilizar o OFA no meu servidor, né? Com todas as boas práticas alinhadas, com tudo redondo no seu ambiente, tá? A gente passa a ter um melhor desempenho, uma facilidade de administração, uma escalabilidade, alta disponibilidade e recuperação de falhas. Então, os benefícios, além desses, temos mais benefícios que a gente vai ver aí um pouco mais para frente, a gente vai comentando. Então, são diversos os benefícios de quem trabalha com OFA, tá? O OFA é um conceito que veio da Oracle, o DB Maker por trabalhar parecido com o Oracle, por ter gerenciamento de tablespaces, por ter alguns arquivos parecidos com o da Oracle, catálogo de sistema, enfim, o DB Maker você também consegue trabalhar com o OFA. Né? Mas o conceito OFA ele pode ser implementado para qualquer banco de dados, né? Não importa se Oracle, SQL Server, desde que você tenha o conceito, você consegue utilizar, até porque ele é a nível de servidor, como eu comentei. Então você precisa entender quais são os arquivos de sistema do meu banco de dados, quais são os arquivos de usuário do meu banco de dados, quais são as store procedures, aonde eu guardo os logs, enfim. Então, o OFA é uma parte de estrutura do servidor, tá? Referente ao banco, a gerenciamento e administração de banco de dados, né? Então, eu vou trabalhar, eu vou criar uma estrutura no servidor, eu vou criar LVMs, vou criar drivers, né? O importante também é a gente entender que daqui para frente a gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente, né? E vamos falar mais do ambiente Linux, mas não quer dizer que isso não possa ser implementado no seu ambiente. Vamos falar por um exemplo aqui, né, sobre um servidor de AMD 16 núcleo, 24 GB de memória, três discos, um deles é SSD, M2. Ah, mas Vitor, isso aí é uma realidade que foge da nossa realidade aqui. É um ambiente que foge da nossa realidade. Tudo bem, mas o OFA ele é implementado em qualquer ambiente, qualquer realidade. Pode ser Windows, Linux, pode ser uma máquina que você use como servidor e ela não é um servidor. Pode ser uma máquina simples aí, um i5, um i3, que você utiliza com 8 GB de memória, com um único HD, certo? O importante é você ter o conceito. Ah, mas Vitor, você está me dizendo que eu tendo isso no meu servidor, eu vou ter tanta performance quanto você tem com esse servidor? Não, isso aí não vai mudar. O que vai mudar é que você vai estar gerenciando de uma forma melhor, e mesmo com pouco, com um servidor menor, um servidor menos estruturado, você vai ter a melhor performance que aquele servidor pode te dar, entendeu? Então aqui o objetivo é tirar o melhor do que você tem, né? Então, se você tiver um servidor Windows pequeno, mais enxuto, menos parrudo, não tem problema. Entre em contato, gera um ticket, a gente consegue enquadrar o seu ambiente dentro da OFA. O importante é você estar disposto a implementar as boas práticas do DB Maker dentro do seu ambiente. Tá? Ah, mas Vitor, eu trabalho aqui com um servidorzinho que é 20 conexões só, é só um usuário com 20 conexões, são poucas conexões, eu não vou fazer esse trabalho. Pessoal, voltamos a dizer, a Interon, ela está focada em boas práticas, por quê? Porque muitos dos nossos clientes, no início, né, optaram por migrar e tudo mais, e não seguiram essas boas práticas. E hoje precisam seguir, precisam fazer alterações por causa dessa conduta. Então, hoje,
nós orientamos todos os nossos novos clientes, todos os nossos clientes antigos que ainda não estão dentro da boa prática, a analisarem esse conteúdo e realmente passarem a aplicar nos novos clientes que forem adquiridos. Ah, eu tenho uma software house, ganhei um novo cliente aqui, já implementa a boa prática nesse novo cliente. Por quê? Porque com isso você só tem a ganhar, tá? A boa prática, ela vai fazer com que você tenha melhor performance, diversos benefícios, conforme eu comentei no slide passado, e também vai fazer com que futuramente você não tenha problemas, porque, mas meu cliente é pequenininho, é 20 usuários, tá? Mas para você fazer esse cliente de 20 usuários funcionar, o seu banco de dados tem quantas tabelas? Ah, tem 10.000 tabelas, porque o meu sistema é grande. Então, ou seja, tá, mas ele usa só 20 tabelas, 50 tabelas, 100 tabelas. Tudo bem, você tem 10.000 tabelas, ele usa 100. Conforme ele for populando, essas tabelas vão começar a crescer. E você vai ainda continuar tendo aquelas 10.000 tabelas, aqueles 40.000 índices, 50.000 índices. Então, vamos parar para entender que, independente do meu cliente ser pequeno, o meu software é grande, porque eu preciso atender desde o pouco até o muito, desde o cliente menor até o cliente maior, certo? Então, são pontos que a gente precisa avaliar. Ah, não, mas minha tabela, meu banco é pequeno, meu cliente é pequeno, eu tenho pouca concorrência. Tudo bem, concordo. Tá? Você é pequeno, realmente, seu banco tem 100 tabelas apenas, beleza. É, ainda assim compensa fazer isso? Sim. Por quê? Porque futuramente, daqui 5, daqui 10 anos, esse cliente, se o seu banco é enxuto, se o seu banco é pequeno, se o cliente tem poucas conexões, entenda que o seu cliente vai ser um cliente satisfeito, porque ele vai ter um software que vai ser performático, ele vai ser um cliente feliz com o software dele, logo, ele vai se manter estável na sua empresa. Então, esse cliente vai ser um cliente que vai perdurar por 5, 10 anos. Em 5, 10 anos, o que você tinha que te atendia já não te atende mais. Você já tem mais massividade de dados, você já tem mais informações. Então, se você estiver dentro da boa prática, você não vai sentir a dor do tempo, né? Agora, se você estiver fora da boa prática, o tempo vai começar a machucar um pouco mais, entendeu? Então, a intenção aqui é boa prática, por quê? Porque se você seguir todas essas regras, você tende a ter menos problemas. Você pode ter um problema? Pode, não estamos dizendo que a solução da sua vida, isso aqui, vai ter um problema, mas nós vamos ser mais assertivos na resolução do problema. Por quê? Porque nós vamos saber, olha, aqui está tudo dentro da boa prática, vamos dar uma olhada, vamos analisar isso, vamos analisar aquilo, ó, chegamos nesse ponto. Entendeu? Quando a gente pega um ambiente que está totalmente fora das boas práticas, fica complicado até de se analisar um problema. Então, por isso, nós incentivamos totalmente as boas práticas do DB Maker, tá? Então, aqui falando da estrutura do servidor que a gente vai utilizar nessa apresentação, é um servidor, vamos imaginar aí um servidor de processador AMD 16 núcleo, memória de 24 GB DDR4 e 3 discos, né? O importante aqui, o principal ponto aqui, não é tanto processador e memória, mas sim o armazenamento. Então, eu vou fazer o meu armazenamento do meu sistema operacional e dos meus read logs, ou seja, os meus journal files, no meu SSD M2. Por quê? Porque o meu SSD M2 é o meu disco mais performático aqui. E o meu read log, o meu journal file, ele é acessado constantemente pelo DB Maker. Ou seja, inseri, fiz atualização, deletei, criei tabela, dropei tabela, enfim, alterei tabela, qualquer coisa que eu faça instrução DDL ou DML, ele vai para o journal, ele vai para o meu redo log. Então, eu preciso ter uma performance de I/O maior nesse tipo de arquivo. Por isso eu coloco esse tipo de arquivo num SSD M2, tá? Meu sistema operacional é a mesma coisa. Quero que meu sistema operacional suba rápido, quero que meu sistema operacional seja performático. Logo, eu coloco ele também em um disco mais performático, tá? Vitor, eu gostaria também que o I/O dos meus dados fossem performáticos. Tudo bem, se você tem orçamento para ter SSD em tudo, vamos trabalhar com SSD em tudo. Se eu não tenho orçamento, vamos enquadrar o nosso ambiente da forma que dá o nosso orçamento, certo? Então, um HD SATA nos atende para dados de usuário,
né? Então, se eu tenho dados de usuário, de table space de usuário, eu posso colocar em um HD separado à parte, com 1 TB, com mais informação, com mais tamanho. Por quê? Porque eu sei que ali eu vou transacionar mais informação, né? Eu sei que eu vou ter uma aplicação que vai ter a área de contabilidade, de cadastro de cliente, folha de pagamento, né? É, livro fiscal. Então, eu vou ter todos esses departamentos, um software, ou às vezes mais de um software, um Power BI envolvido, enfim, eu posso ter um B2B, né, integrando todas essas informações. Então, eu preciso ter um disco que vai armazenar esses dados, que vai integrar todas essas informações, né? Esse disco precisa ser um disco um pouco maior, né? Porque ele precisa atender essa demanda, né? E além disso, a gente pode ter aí uma terceira opção de disco, que é o nosso exemplo aqui, que é o disco que vai conter os arquivos temporários, os catálogos de sistema, os metadados, o meu diretório dos meus bancos de dados. Então, eu posso ter mais de um banco DB Maker, eu posso ter mais de um banco SQL Server, eu posso ter mais de um banco Oracle. Como gerenciar tudo isso dentro de um servidor? Como gerenciar mais de um banco de mais um tipo de ambiente, né? De um Oracle, um SQL, um DB Maker? Como gerenciar isso de uma forma que você tenha um bom I/O, que você tenha uma boa performance? Nós vamos comentar aqui nessa live, tá? Então, aqui vamos entender um pouquinho de como funciona a estrutura de diretórios baseada na OFA. Ou seja, o DB Maker, assim como o Oracle, assim como outros bancos de dados, eles precisam gravar informações dentro do seu servidor, né? Mas como que eu vou gravar essas informações? Vou colocar tudo dentro da... Ah, eu vou lá, quando eu instalo, eu tenho uma software house, quando eu instalo a minha aplicação, eu instalo tudo no Drive I, dois pontos, e lá dentro eu tenho a parte de aplicação, eu tenho a parte de banco e fica tudo misturado. Legal. Isso é um padrão que você segue hoje, né? Tá dentro da boa prática? É, assim, dentro da boa prática de banco de dados não está, né? Pode estar dentro da boa prática de aplicação, por quê? Porque tem um Drive J lá de aplicação. Mas o correto, né, na boa prática é você ter o quê? Você ter a parte de banco, então eu vou ter o meu Drive D para o dados, vou ter o meu Drive S para o System e vou ter o meu Drive C, aonde eu vou colocar o meu Journal, porque lá no meu C eu tenho um SSD. Beleza, entendeu? Então, são opções que você pode trabalhar. Ah, eu tenho o meu drive U01, que é o meu drive aonde é o meu disco primário, né? No Linux a gente fala disco, né? Então, eu tenho o U01, é o meu disco primário, aonde está instalado o meu sistema operacional Linux, certo? E aí, a partir de então, eu tenho o U02 e o U03. Então, aqui por um exemplo, eu quero instalar o meu DB Maker no meu ambiente conforme sempre foi instalado, barra home, barra DB Maker, barra 5.4, porque isso é a boa prática. A Syscom menciona que o DB Maker, assim como o Oracle, ele deve ser instalado dentro do home. Você precisa criar um usuário DB Maker, né? Assim como na Oracle você cria um usuário Oracle, e aí você instala ele lá dentro. Então, dentro do meu usuário DB Maker, eu posso ter diversas versões para trabalhar lá, com versão 5.4, 5.3, enfim. E aí eu consigo trabalhar com o banco de dados DB Maker no Linux, tá? Ah, mas Victor, eu estou vendo que você está instalando no barra home barra DB Maker. Sim, por quê? Porque o meu drive U01 é o meu disco, U01, desculpa, o meu disco U01 é o meu disco primário. Então, é como se fosse aqui, U01, o caminho todo para chegar no barra home barra DB Maker barra 5.4, entendeu? Então, é só um alias, um ponto de montagem, né? Para que você consiga acessar mais fácil o barra home, barra dbmaker, barra 5.4, tá? Mas o importante é entender que isto daqui está dentro do U01, perfeito? Então, quando eu instalo o meu software dbmaker, eu estou instalando ele no meu disco primário, no meu C, no meu U01, beleza? E aí, arquivos dos bancos de dados, tá? Que está do banco de dados, mas você pode ter mais de um banco de dados, como eu comentei. Então, você pode ter um banco de dados dbmaker, você pode ter um banco de dados Oracle aqui. Então, o que que eu quero dizer aqui? Eu vou ter informações do sistema, né, dos catálogos de sistema dos meus bancos de dados, do Oracle, do DB Maker, do SQL Server, eles vão ser armazenados aqui no U03DB
M, ou seja, Database Management Data, certo? DB Maker, Oracle, SQL, Postgre, e aqui o nome do banco, tutorial, DB Sample 5, e aqui a Tablespace, que é a Tablespace. E lá dentro eu tenho os arquivos SDB, SBB, no caso do Control são os Control Files, no caso do Oracle são os Control Files, enfim, né? Podemos ter diversas informações, tá? Dados e table spaces, ou seja, as informações dos meus usuários, as informações da minha tabela, das minhas tabelas, do meu sistema, né? Essas informações vão ficar onde? Também no 02. Então tem um disco separado para a gente não ter problemas de I/O. Vamos ver um pouco mais para frente, referente a isso, otimização de I/O e performance. Então a gente coloca em discos, ó, redo logs, U01, ou seja, enquanto eu estou fazendo o insert, ele está acessando o journal no U01, depois ele vai acessar a informação no catálogo de sistema no U03 e depois ele vai adicionar informação no U02. Ele está trabalhando em três discos diferentes para adicionar essa informação, em vez de impactar tudo em um só, certo? Então, o objetivo é entender isso, que aqui eu tenho muito mais performance do que deixar tudo em uma única situação. Ah, Vitor, mas você falou que daria para se enquadrar e eu só tenho um disco. Tudo bem, você só tem um disco, então divide em três partições, em três drives, né? Em três pontos de montagem, certo? Ah, estou no Linux, então eu estou no Linux, eu tenho só o U01. Então eu vou criar pontos de montagem. Por quê? Porque esses pontos de montagem fazem com que o meu sistema operacional Linux, quando vai buscar informação, ele parta de um ponto de montagem que ele sabe aonde está a informação. Ele não precisa ficar varrendo o disco inteiro, certo? Pontos de montagem servem para auxiliar também no momento do I/O do sistema operacional. Então, se eu tenho um único disco, eu crio pontos de montagens, eu crio drives, eu posso ter um único disco, por um exemplo aqui, ó, vou mostrar para vocês no meu ambiente, ó, no meu Windows aqui. Gerenciamento de disco, né? Eu estou falando do Linux, mas vamos supor que fosse um ambiente Windows. Aqui no meu Windows, gerenciamento de disco, certo? Olha lá, o meu C, ele tem quatro partições, porque dentro do meu C eu tenho o meu sistema operacional. Então, ele é dividido em quatro partições para conter todo o meu sistema operacional. E aí eu trabalho com os demais dados. E, além disso, esse é um SSD M2, então muito mais performático. Esse é um SSD normal. Eu tenho um SSD normal que é dividido em dois drives. Olha lá, não é duas partições, é dois drives, o data e o system, certo? Então, eu tenho o sistema operacional no M2, eu tenho o data e o system em um outro SSD e eu tenho partições dentro do meu M2, tá vendo? Então, isso são pontos, tá? Que você consegue, certo? Separar, olha lá, partição de recuperação, tá vendo? Então, são pontos que você consegue separar e gerenciar tanto no Windows quanto no Linux. E isso vai te dar mais performance, isso vai te dar mais otimização de I/O, tá bom? Aqui, backup fazendo no U02. Por quê? Porque é o meu drive que possui mais espaço, certo? Mais espaço livre. Então, eu tenho 1 TB nele. Backups anteriores, eu mando para um outro disco, que é o meu segundo disco com mais espaço, que é o U03, certo? Então, esse disco é o disco que vai ficar o meu backup ODR, certo? Então, backup atual, backup ODR, sempre em discos diferentes, para evitar que você tenha problemas de um backup sumir e sumir todos os backups, né? Então, você tem que ter separado, tá? Vamos voltar para a apresentação. Bem, então, como funcionaria a instalação do DB Maker, né? A instalação do DB Maker, para você poder instalar o DB Maker, você precisa criar o usuário DB Maker, como eu já comentei, anteriormente. Então, você faz um sudo user add -m e o DB Maker. Isso cria o usuário, certo? Quero colocar senha, você consegue alterar a senha com comandos e tudo mais. O importante é entender, criei o usuário DB Maker, vou começar a criar os demais diretórios dentro do meu servidor, certo? Se eu estou criando o diretório com sudo, com super user, certo? Com su,
né? Pode ser que quando eu tentar acessar com o usuário DBMaker, eu não tenha privilégio, então eu preciso dar privilégio nesses diretórios. Por isso que eu sempre recomendo, crie o usuário DBMaker e depois você vai criando esses diretórios com o usuário DBMaker. Mas você precisa dar privilégio inicial para esses discos, certo? Ah, não estou conseguindo criar com o usuário DBMaker? Cria tudo com o usuário super user e depois você só dá um chmod ou chaul e passa todos esses diretórios que são do DBMaker para o usuário DBMaker, para evitar qualquer problema, tá? Criou todos os diretórios. Pô, Vitor, mas é bastante diretório ou é só esses três? Não, é bastante diretório. Nós temos diversos diretórios. Podem ver aqui, ó, na outra documentação que a gente tem aqui de OFA, que realmente são diversos diretórios que o DB Maker tem como opção para você criar. Muitos dos nossos clientes nem conhecem. Por quê? Porque deixam com a configuração default, tá? Mas vejam só, dbdir. Então, o dbdir ele tem que estar num diretório especificado. FODIR, que é o File Objects do sistema ou do usuário, tá? SPDIR, que é Store Procedure, TMPDIR, são os arquivos de tablespace dos usuários, LBDIR, do User Defined Function, são as functions criadas pelo usuário em Lua, tá? Lua Library, né? São geradas algumas libraries para você conseguir criar essas functions. BKDIR, BKUDR, log, enfim, veja que existe diretório para tudo, ó. Create, ou seja, é um script usado para criar o banco de dados. Você pode ter ele definido aqui, tá vendo? Export, unload, tá vendo? Arquivos do dmconfig.ini zipado. Então você pode deixar aqui. Então tem dm como, tá vendo? dpfill, que é temporário de sistema. Então tem diversas informações, ó, jobs, que é logs, né, que são aquelas tarefas esqueduladas. Então, bem, existem diversos diretórios no DBMaker. Se a gente der uma olhadinha aqui mais para baixo, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui, vocês podem ver que no configurador do DBMaker, ó, nós temos muitos parâmetros. Ah, mas o meu dmconfig.ini não tem metade disso. Por quê? Porque está tudo definido como default, entendeu? Mas o seu banco de dados é DBMaker, você tem todos esses parâmetros. Você conhece todos eles? Dificilmente. A maioria dos nossos clientes não conhecem a maioria dos nossos parâmetros do banco. Então, isso também é um ponto. Ah, quero conhecer. Vai aqui no site DB Maker, downloads, tá vendo? Tem a opção aqui em Database Administrator. E aqui, ó, você consegue, por um exemplo, buscar um parâmetro, tá vendo? Ó, BKDIR. Para que serve o BKDIR? Vamos dar uma olhada lá, ó. Existe um capítulo só de parametrização, ó, só de parametrização, tá? Boa prática também é conhecer parâmetros do banco de dados. Boa prática também é conhecer as tabelas de sistema e os seus metadados. Isso também é boa prática, tá? Então, se você quer estar dentro das boas práticas, quer estar confortável ao trabalhar com o DB Maker, né? Hoje, às vezes, você vai fazer alguma coisa no DB Maker, você fica meio apreensivo, né? Muitas vezes acaba saindo traumatizado, né? Fala, pô, esse DB Maker não é legal, não sei o quê. Mas, às vezes, pode ser devido você não se sentir familiarizado por não ter todo esse conhecimento necessário. Então, tendo conhecimento aos parâmetros do banco, tendo conhecimento aos catálogos de sistema do banco, tendo conhecimento à estrutura do banco, todas as boas práticas, deixando o ambiente dentro das boas práticas, eu tenho certeza que o seu ambiente vai se tornar mais confortável de se trabalhar. Eu tenho certeza que você vai um dia virar para mim, me agradecer e falar: Nossa, Vitor, foi ótimo ter implementado as boas práticas, foi ótimo eu ter realmente ido atrás, estudado essas novas informações que você passou, porque isso fez com que o meu trabalho fluísse melhor. Tá? O nosso objetivo é realmente esse, é fazer com que os nossos clientes consigam atuar, consigam ter conhecimento para atuar e não se sentirem desconfortáveis ao trabalhar com DBM. Então, quando eu clico aqui, ó, eu entro num diretório, eu entro no BKDIR e eu vejo que esse parâmetro, ó, ele tem algumas especificações, né, falando que é o grupo de diretório de backup, parará, parará, né, e que ele está relacionado ao DBDIR, ó lá, ó, tá vendo? Está relacionado ao DBBKSVR,
ao DB Mode, tá vendo? Se eu não definir nada, ele vai criar lá uma pasta backup dentro do meu DB-dir, tá vendo? Então, são pontos que o DB Maker faz uma configuração default, mas é sempre bom estar por dentro e conhecer, tá? Por quê? Porque nem sempre o default ele vai te atender 100% para o resto da sua vida. Hoje ele pode te atender o default, pode ser rápido, performático. Futuramente isso pode te gerar problema. Então, sempre foca nas boas práticas. Entrou cliente novo, boas práticas, já deixa ele dentro das boas práticas. Perfeito? Vamos lá. Então, aqui para vocês entenderem como consultar os parâmetros, né? Caso vocês tenham dúvidas, a maioria de vocês já sabem fazer isso. Aqui está a maioria dos parâmetros e vejam só que interessante. Olha como fica bem mais bonito, bem mais bem configurado, tá vendo? Ó? Certo? Todos os parâmetros, cada um com o seu caminho especificado corretamente, tá vendo? Catálogo de sistema dentro da onde deve estar, no Drive U03. Tá vendo? File object dentro do dbdir, tá vendo? Ó, idxlog, tá vendo? Então tem várias informações aqui, ó, que vocês deixam no default. E dentro da boa prática não é bom fazer isso, tá? Ah, comecei a usar agora, estou só testando, tudo bem, está na área de desenvolvimento, de teste, tudo bem. Mas quando vai para a produção, pessoal, segue o OFA, tá? Eu conheço casos, muitos casos, inclusive, por exemplo, instituição bancária, que não trabalha com OFA só em produção, só no ambiente de produção. Trabalha em desenvolvimento, trabalha em UAT também. Por quê? Porque na hora de recuperar o banco de dados, de fazer o restore, de fazer o teste de rollover, é muito mais fácil se está tudo igual, né? Você não precisa ficar fazendo alterações. Então, ele já deixa tudo redondinho, tudo alinhado, todos os servidores são bem espelhadinhos, assim, quando você entra em um, você já sabe administrar o outro, você não precisa ficar mudando. Ah, o de produção eu tenho que entrar no drive tal, no de teste, eu entro em outro drive. No de desenvolvimento é outro drive. Não, eles deixam sempre um padrão, tá? Então isso é bem legal aqui. Essa documentação também vai estar disponível para vocês, tá? É só, como eu mencionei, abrir um ticket no VTiger, colocando assim, no título pode colocar documentação OFA, tá? E aí na descrição você coloca, gostaria da apresentação e da documentação do OFA. E aí eu envio, tá? Envio para vocês. Bem, então aqui mostrei para vocês como funcionaria essa parte de definição de parâmetros até, né? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente precisa entender, mas como que eu vou criar diretório? Por que criar mais de um diretório? Então, vocês conseguiram entender aqui nessa documentação que existem diversos diretórios, né? Vários diretórios, né? E no DB Maker, e que cada um dos discos tem o seu objetivo, né? Um é para o catálogo de sistema, então ele vai. Catálogo de sistema é algo muito importante. Os journals é algo muito importante, vai estar em um outro diretório. Os arquivos de dados também é algo muito importante, vai estar em outro diretório. Ou seja, eu tenho as minhas três, os meus três pontos mais importantes do meu banco de dados, que é catálogo de sistema, que é os meus metadados, os dados dos usuários e os meus transaction log. Ou seja, isso é a base do DB Maker. Cada uma no seu disco ou cada uma na sua partição, caso eu tenha um disco só, ou cada um no seu drive, caso eu trabalhe com Windows, né? Então, eu teria C dois pontos, né? Desculpa, S dois pontos, C dois pontos e D dois pontos, certo? Então, seria a opção aqui, certo? C dois pontos é onde ficaria o sistema operacional, onde fica o sistema operacional Linux, Windows, certo? O Linux é o U01, beleza? Então, pessoal, só para vocês conseguirem entender como funcionaria também os pontos de montagem. Ou seja, quando eu vou gerenciar isso, quando eu vou gerenciar no meu Linux, eu vou lá dar um df-h, que eu quero ver se está estourando o disco, ou quando eu vou gerenciar no meu Windows, eu vou dar uma olhada num sistema de monitoramento que mostre os meus pontos de montagem, certo? Então, visualizando os pontos de montagem, visualizando os meus drivers, visualizando as minhas partições, o que que eu consigo ver? Eu consigo ver justamente
quanto está sendo usado daquela partição. Então, eu tenho um ponto de montagem que é o U03DBM. Lá dentro eu vou ter o DBMaker, eu vou ter o Oracle, eu vou ter o SQL. Eu não vou ter só um banco de dados, eu vou ter mais de um banco de dados, tá vendo? Mas esse é o meu ponto de montagem. E a partir de lá eu vou analisar quantos gigas está sendo consumido, como que está, entendeu? Vou ter também um ponto de montagem que é o meu DBM Data. Por quê? Porque lá vai ter informações do meu catálogo de sistema. Aqui é dos meus bancos de dados, dos meus diretórios de banco de dados, enquanto aqui é do meu catálogo de sistema. Perfeito? Tudo isso fica no 03, tá vendo? Mas são pontos de montagem diferentes, porém com a mesma informação, porque é no mesmo disco, com o mesmo tamanho livre, né? Porque é no mesmo disco, certo? Então, aqui o 01, a mesma coisa, eu vou ter o diretório de instalação, certo? Vou ter o diretório aonde ficam os meus journals. Então, não só o journal, mas também se eu tiver um Oracle, os meus read logs, se eu tiver um SQL Server, o meu transaction log, enfim, tá? E aqui o 02, aonde vão ter os meus dados de usuários, né? Porque aí precisa de bastante informação, né? Quando a gente trabalha com diversas aplicações, então o 02 a gente trabalha com os dados, com as minhas table spaces de usuário, pode ser de DBMaker, pode ser de Oracle, pode ser de SQL Server. SQL Server não trabalha com table space, trabalha um pouco diferente, mas também pode ter o armazenamento do SQL Server aqui dentro, enfim, tá? Então, o importante é entender que com essa documentação você consegue criar todos os diretórios necessários e especificar os parâmetros para cada diretório, certo? Vamos lá? Então, vamos seguir para a apresentação. Então, como eu mencionei, né? Aqui você cria todos os diretórios, criou todos os diretórios, eu vou lá logar com o meu DBMaker, vou baixar, né, o instalador do DBMaker, né? Posso baixar lá no site, como eu mencionei aqui, ó. Então, se você olhar aqui, existem as opções de downloads, né? No próprio site do DBMaker. Então, a gente consegue baixar para aqui. Baixei o instalador Windows, vou instalar o Windows. Baixei o instalador Linux, vou transfiro lá para o ambiente Linux, instalo no Linux, tá? Para instalar no Linux, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que logar com o usuário DBMaker, fazer um comando tar, que é para descompactar o setup que está aqui dentro. Ele vai criar automaticamente uma pasta 5.4 com setup lá dentro. Você entra na pasta 5.4 e faz o setup. É bem simples, todos nós aqui já conhecemos a instalação do DB Maker. O importante é fazer a instalação seguindo o padrão OFA para a administração dos seus bancos. A instalação, até o momento, todos nós fazemos corretamente, porque nós fazemos dentro do Home, dentro do DB Maker, né? Então, querendo ou não, a nossa instalação não é o que está errado, né? Hoje, a maioria dos nossos clientes, o que está fora do correto é o gerenciamento dos bancos de dados dentro desse servidor, e não a instalação. A instalação é sempre feita corretamente, até porque a gente segue a boa prática da Syscom, né? E aí, o que que a gente tem que fazer no servidor Linux ou no servidor Windows? A gente tem que criar as partições, tem que criar os drives, né? Então, como que a gente faz isso lá no Linux? No Linux a gente tem as LVMs, Logical Volume Management. Então, ele te ajuda a gerenciar volumes lógicos dentro do Linux. Ou seja, eu posso criar um LV, certo? Um Logical Volume, especificando qual que é o meu drive, colocando um nome para ele. Então, ou seja, esse é o meu disco, certo? SDB, e ele vai se chamar DB Maker. Eu vou ter um logical volume chamado DB Maker com 500 GB para esse disco. Conforme eu for fazendo montagens, eu posso especificar esse LV, né, para fazer a montagem dessa partição. Então, ou seja, eu vou montar uma partição, montei um ponto de montagem, né? Quando eu fiz esse ponto de montagem, ele vai consumir informações do meu LV Create, do meu Logical Volume, certo? Então, comecei a jogar coisa aqui dentro, automaticamente vai começar a consumir desse Logical Volume que eu criei e que está sendo usado para fazer esse mount, tá ok? Então, é bem simples. Caso vocês tenham dúvida em como trabalhar com LVM no Linux, existem diversas documentações na internet.
tá? É bem simples, mas é uma ótima opção para se trabalhar com OFA, é usar LVM no Linux. Aqui no Windows a gente consegue trabalhar com um gerenciador de disco, ou então, caso você trabalhe com um servidor Windows bem potente, com Windows Server mesmo, né? Não é com Windows normal, né? Realmente é um servidor, né? É, Nesse caso, você tem a opção de trabalhar aí com armazenamento em storage ou até mesmo com esse próprio gerenciamento de disco da Windows, só que pro Windows Server ele é um pouquinho diferente, não é igual esse aqui de máquina de notebook, né? Ele é um pouquinho diferente, mas é só realmente trabalhar com essas ferramentas para que você consiga fazer uma melhor configuração do seu ambiente, referente a disco, ponto de montagem, drive, como mapear tudo isso certinho, a gente não ter esse gargalo de I/O. E aí, justamente, é aquele ponto que eu comentei de separar no arquivo dmconfig.ini, identificar quais são aqueles parâmetros que você precisa separar, o caminho, fazer o caminho certinho conforme está especificado aqui, né? Fazer tudo certinho, colocar o caminho de tal parâmetro, colocar o caminho de tal parâmetro, para quê? Separar os logs, os dados, o backup, para quê? Para que quando você comece a ter a operação desse banco, não fique só um disco sendo sobrecarregado, só uma partição sendo sobrecarregada. Se eu tenho um disco, eu vou ter várias partições sobrecarregadas. Se eu tenho múltiplos discos, vou ter múltiplos discos sobrecarregados. Eu vou ter distribuição nesses múltiplos discos. Eu não vou ter uma sobrecarga em uma só, né? É a mesma coisa se eu tiver um único disco com múltiplas partições, com múltiplos drives. Eu vou ter, não vou ter uma sobrecarga em um drive só. Eu vou ter divisão, né? Essa carga vai ser distribuída, como eu posso dizer, né? Eu vou ter uma distribuição da carga nesses drives. O disco que vai estar processando vai estar com processamento alto, porque é um único disco, mas vai estar bem fluido, ele vai estar bem configurado. Quando a informação bater lá, o I/O vai ser mais rápido por causa da configuração, não por causa do ambiente, porque só tem um disco, né? Agora, a partir do momento que você trabalhar com dois, com três discos, você passa a ter mais performance a nível de storage, certo? Então, esse é o ponto importante de entender como configurar o arquivo dmconfig.ini. Já expliquei para vocês, mostrei na documentação lá todos os parâmetros que tem, como vocês podem avaliar e como configurar. E agora a gente precisa entender a configuração do banco de dados, ou seja, né, como criar um banco de dados. Já tenho um novo cliente agora que vai entrar, só que eu preciso criar o banco de dados já dentro desses parâmetros. Beleza. Então, o que que você vai fazer? Você vai alterar todos os parâmetros do dmconfig.ini, vai colocar o nome do banco lá, prod, né, tutorial, enfim, o nome do banco que você utiliza na sua aplicação, e na hora de fazer o cliente, você vai fazer o cliente normal. Vai entrar no DMSQL, fazer um create DB e o nome do banco. Automaticamente, esse banco vai ser criado dentro dessa configuração. Cada arquivo vai ser criado dentro do seu diretório correto. Ou seja, eu tenho lá o diretório específico para backup, um diretório específico para as minhas sys, table spaces. Automaticamente ele vai criar cada coisa no seu diretório. Então imagina que o backup, quando você fizer, vai estar no diretório de backup correto. Quando fizer de novo, ele vai mandar o ODR para o diretório correto e vai fazer o backup no diretório correto. A System Space vai estar, os catálogos de sistema vão estar na System Space. As table space que você criar agora nova, né? Porque é uma boa prática também, né? E faz parte da OFA você separar tabelas em table space DAT, índices em table space DX. Ou seja, então, eu tenho um software que ele compõe os módulos contabilidade, cadastro de cliente, folha de pagamento, livro fiscal, enfim. O que que eu vou fazer? Eu vou criar as table spaces com CTB, FPA, Live de livro fiscal, CDC de cadastro de cliente, enfim, vou criar todas as table spaces, certo? Criei todas as table spaces, eu preciso ter a DAT e a IDX de cada uma. Porque a DAT vai conter as tabelas, a IDX vai conter uns índices, certo? Ah, Vitor, mas quando eu venho do COBOL eu tenho um problema, porque eu faço o Open, ele cria na Def Tablespace. A partir da versão 5.4.5 já não é mais assim. Então, se você utilizar duas diretivas DCI, que é a DCI Tablespace e a DCI Tablespace DX,
ele automaticamente já cria a tabela na tablespace correta, quando fizer o open, output, né, ou I/O, e ele já cria os índices na tablespace também correta. Então, automaticamente, vindo pelo COBOL, pelo SQL, você consegue especificar aonde essas tabelas precisam estar criadas e não utilizar mais a Def Tablespace. A Def Tablespace, ela é uma tablespace default e é uma tablespace de manutenção. Ou seja, tive um problema na minha tablespace CDC, cadastro de cliente, precisei migrar todas as minhas tabelas para minha Def Tablespace e recriar minha tablespace e repopular. Tudo bem, você utilizou a Def Tablespace para uma tablespace de manutenção, onde você remanejou as tabelas, tudo como DBA e sem que os seus usuários sentissem. Por quê? Porque você, como DBA, consegue fazer todos esses remanejamentos em horários pontuais para que os usuários não sintam isso, certo? Então, são pontos que, com um bom gerenciamento, com uma boa prática, você começa a ter disponível para você. Então, além da boa prática te ajudar na parte de performance, ela também vai te ajudar nisso, né? Nessas manutenções diárias que você tem hoje. Pô, hoje, quando eu vou dar manutenção numa Dev Table Space, é complicado, por quê? Porque eu tenho 10 mil tabelas lá embaixo. Então, quando você separar tudo em múltiplas table spaces, vai ficar tudo muito mais fácil, certo? Então, criar múltiplas table spaces, manter o ambiente dentro de boa prática, é, não é a solução de todos os problemas, mas é o norte que todos os nossos clientes precisam seguir. Entendeu? Então, não vai solucionar todos os seus problemas, mas se você estiver seguindo esse caminho, você pode ter certeza que o seu problema vai ser mais fácil de se resolver, vai ser mais fácil de se encontrar o seu problema, de entender o que está acontecendo, que o seu ambiente está com aquele problema, certo? Então, boas práticas é o caminho, certo? É o caminho para que você tenha uma melhor familiaridade com o DB Maker, é o caminho para que você tenha mais conforto ao trabalhar com esse banco de dados, tá? Conclusão e recomendações finais aí que a gente tem, né? Aqui a gente finalizou, falei sobre table spaces, então conclusão e recomendações finais, tá? Os benefícios da UFA, como a gente mencionou, são diversos, porém os pontos principais é melhor desempenho ao separar dados, logs e backups, né? Organização padronizada dos arquivos e facilidade da administração e backup, ou seja, fica mais fácil de você administrar o seu banco e os seus backups, né? Recomendações finais, tá? Nós recomendamos que, além de você trabalhar com as boas práticas, é legal monitorar os seus logs, ajustar parâmetros conforme necessidade, porque em um cliente ele utiliza tais módulos do sistema, então é legal deixar aquelas tabelas em cache, configurar um DCCA para aquele cliente de uma tal maneira. Um outro cliente é totalmente diferente. Então, nesse outro cliente, você vai configurar outras tabelas e um outro tipo de DCCA. Esse outro cliente é parecido com o primeiro cliente, então você vai seguir aquele mesmo padrão, sabe? Então, são pontos que você precisa monitorar para poder ajustar, certo? E, além disso, realizar backups periódicos. Quando eu digo realizar backup, quero dizer também o restore. Não adianta, estou fazendo backup todo dia. Tá lá, tá acabando o backup, tá concluindo com sucesso. Mas você já validou ele alguma vez? Você sobe ele semanalmente no seu ambiente de produção ou de desenvolvimento, de teste? Não, né? Então você não está testando bem o seu backup, porque o dia que der problema, pode ser que dê problema no restore, no rollover, você não validou isso, né? E o principal ponto aí é seguir as boas práticas de administração, que é justamente o quê? Manter os arquivos em até 8 GB, não passar de 8 GB de dados para você administrar. Por quê? Porque quando a gente tem um arquivo de 100 GB, o I/O é muito mais custoso, a gente tem muito mais problema de performance. Quando a gente tem uma Def Table Space com 10 mil tabelas dentro, é muito mais complexo, é muito mais difícil de se obter a informação do banco de dados. Então, uma boa prática de administração do banco é ter arquivos até 8 GB de dados e ter múltiplas table spaces com dados com tabelas na DAT e com índices na IDX. Perfeito? Então, isso é uma boa prática inicial aí de administração. Perfeito? Muito obrigado a todos. Tá? Eu agradeço ao tempo de todos. A gente acabou prorrogando um pouquinho mais do que devia, mas eu acho que eu
peguei e enfatizei os pontos que eram mais importantes. Caso vocês tenham dúvidas, estamos à disposição. Caso vocês precisem dessa documentação geral, chamadinho no VTiger, Vitor, preciso da documentação, e eu envio a documentação e a apresentação para vocês. Muito obrigado, um ótimo dia. Tchau, tchau, espero vocês na próxima.